Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo, e essas frequências são sintonizadas, e existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara, como o nome os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você. Olá, Shalom. Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente com todos vocês. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário e seja um membro da nossa Beit Harizal. E essa próxima aula agora eu quero trazer a tradição da nossa literatura de Kabbalah. Yekahalot, que são os palácios ou os templos celestiais, que envolve toda a nossa mística da Torá oral. Nós temos também a Merkavá, que significa carruagens, ou o trono da carruagem, os anjos guerreiros, chamados de Malachim, Geburim, ou os Malachi, Milkahamá, que desempenham papéis fundamentais e centrais como os guardiões ferozes, executores de julgamentos e obstáculos aterrorizantes na jornada mística desta carruagem. Yored Merkavá. Esses textos do século III, do século VI, depois da Era Comum, aproximadamente não descrevem estes malachins guerreiros como sendo exércitos organizados em batalhas cósmicas, como no Sefer HaHazim, ou em eventos apocalípticos, como foi citado no Sefer Hanor, mas sim como seres terríveis, armados com fogo, espadas flamejantes e olhares que matam, que guardam os portões dos palácios celestiais e o trono da glória, Kiseh HaKavod. E qual seria a aparência desses malachins? Aparência e poder são descritos como fogo, Ish, Rioet, com olhos como relâmpagos, vozes, como trovões, asas flamejantes e corpos que queimam. Quem se aproxima sem permissão? Eles carregam espadas de fogo, lança de luz ou chicotes flamejantes para punir intrusos, impuros, aqueles que atrevem a adentrar com invocações sem permissão. Há funções destes guardiões implacáveis dos 7 Yekahalot, desses palácios. O papel deles é testar, aterrorizar e destruir quem não é digno de adentrar nesse palácio. Só um místico preparado com nomes secretos, selado e através de canções, passa por esses firmamentos. As hierarquias. Não há uma hierarquia militar fixa, mas um grupo organizado. Existem os príncipes dos portões, chamados de Sarim Ha-Pe-Tahim, que são os guardiões de cada porta do palácio. Anjos do trono, chamados de Malachi Ha-Kiseh, que são os guerreiros que rodeiam o Merkavá, que protegem a carruagem. Anjos do julgamento, chamados de Malachim Din, que executam punições divinas. Figuras como Metatron, às vezes guerreiro protetor, e Anafiel, como anjo da força extrema. Temos o Yekahalot e Rabbati, que são os palácios menores. Nós temos no capítulo 1 e 2 da seção sobre os portões do Rabi Ishmael. Ele desce pelos palácios e encontra anjos guerreiros nos portões,
Eles são como leões de fogo ou espadas flamejantes que matam com o olhar quem não sabe o nome secreto ou não contém o selo. Na aula anterior foi citado sobre esse selo. A cada um destes que foram selados, que são dignos de adentrar esses palácios, existe uma frase na porta desse palácio que é: os guardiões desses portões, que contêm espadas de fogo em suas mãos, e eles dizem: quem é este que vem sem permissão? Quem é este que não tem o selo? A palavra em hebraico é Ve'a Malachim Ha'ish Hashishmorim Apetachim Besherevot Ish Be'aidan Ohrim Mizer Aba Belo Rezhut. A função deles é testar o místico. Se falhar, este malachim o queima ou o expulsa do palácio. Nestes palácios menores, descreve-se anjos como guerreiros do trono, chamados de Geburim, que rodeiam Hashem e executam seu julgamento. São armados com fogo e voz de trovão para aterrorizar intrusos. Masé Merkavá, que é a obra da carruagem, menciona anjos guerreiros que lutam ou guardam o caminho para o trono. O místico deve usar nomes de poder, como a palavra Shmot, o nome, para dominar esses anjos e passar. Hanor, no Sefer Yekahalot, ou Enoque em hebraico, fala sobre o príncipe da presença, que ele é elevado a chefe dos anjos guerreiros. Ele comanda legiões de malachins armados que protegem o trono e punem todos rebeldes. Há várias descrições destes malachins como espadas vivas ou fogo devorador. Neste Sefer Yekahalot, o místico não luta com eles fisicamente, mas os domina com nomes secretos, com o nome de Hashem, recitados para submeter a estes malachins. Existem selos que foram escritos e selados no corpo através desses portões que paralisam todos esses malachins guerreiros. Canções chamadas de Shirot, que são cantos angelicais que calmam ou fazem os anjos se curvarem. Há juramentos diretos para estes malachins, como eu adjuro vocês, anjos guerreiros, pelo nome que os governa, que é o Shem. Exemplo, existe algumas rezas que está escrito dentro desse Sefer, que trazem algumas seções desses portões, que ensinam a forma de pronúncia para se proteger destes malachins. Dentro desse Sefer, estes malachins são guerreiros, não são heróis, não lutam contra a humanidade, eles não são amigos da humanidade, eles não são soldados, como é trazido nos textos apocalípticos, que foram completamente distorcidos ao ver, para trazer à mente da sociedade que esses anjos são protetores dos homens. Pelo contrário, exemplo, o livro de Hanor, ou Sefer Hazim, eles são guardiões, aterrorizantes, testadores implacáveis, e neles contém fogo vivo, espadas flamejantes, olhares que matam. Não são amigos, não são protetores dos homens. Essa é uma grande mentira e uma farsa trazida pelas academias mentirosas. Eles são colocados para impedir para que o indigno chegue a esses palácios ou até mesmo ao trono sagrado, como aconteceu na Torre de Babel. Eles não são amigos de vocês. Eles não estão aqui para proteger vocês. Isso é tudo mentira das academias. O místico deve dominar a si próprio e dominar também essas camadas superiores através do seu selo. Esses anjos existem nomes e algumas canções que os marcam e que os façam se dobrar através do selo que cada um destes que foram selados contém no seu corpo, que são visíveis.
Estes selos são visíveis até mesmo no grau físico, para que este não seja atacado por eles. Essas canções são transformadas em medo, em glória. Essa é a essência da mística da Merkavah, para descer e não subir. Há o perigo para alcançar o divino. Para aqueles que buscam alcançar estes graus superiores, é muito perigoso. Não é através das suas rezas. Existem algumas formas de chegar a esses graus de elevação. Não é através de intercessores. É através do seu selo. Se você foi selado ou não. Se você não foi, você é indigno para adentrar a estes palácios. E muitos desses malahins estão lá para proteger o caminho. Dentro deles existem os grandes palácios ou os palácios menores, e o texto é mais extenso e central em toda a literatura da Merkavah, que foi datado aproximadamente do século 5, 6 e 7, depois da era cristã, com raízes possivelmente muito mais antigas. Este livro ele descreve a jornada mística do Rabi Ishmael, um Tana do século II, que foi elevado à sua figura mística através dos 7 palácios celestiais, aonde ele enfrentou anjos guerreiros nos portões, cantando apenas canções, e alcançou então o trono de glória, Kiseh HaKavod. O texto então não tem uma divisão capítulo por capítulo. Ele fixa nos manuscritos antigos. Eles são fluidos e variam em algumas edições modernas, como a sinopse Zur Yekachalot de 1981, aonde foi organizado algumas sessões numeradas com algumas traduções em inglês. Esse livro traz uma estrutura geral e toda a narrativa de canções e rituais. Vou resumir por sessões principais, baseados nesse livro, contendo a chave, temas e destaques místicos, incluindo alguns anjos guerreiros com nomes secretos e também algumas canções. O texto é dividido em blocos temáticos e não capítulos numerados, rígidos. A introdução desse livro traz a ascensão inicial, capítulos iniciais. O Rabi Ishmael relata sua jornada mística guiado pelo Rabi Nehunia ben Hakanah, e ele traz a descrição do descenso chamado Yoreh de Merkavah aos palácios, a ênfase em pura ritual, a abstinência de 3 dias e a imersão dentro do conhecimento de nomes. Anjos guerreiros aparecem nos primeiros portões com espadas e fogo e olhares que matam. Esses 7 palácios, que são trazidos como os 7 firmamentos, que é chamado aqui de 7 palácios, contém seus guardiões em cada um desses portões, que eu citei nas aulas anteriores, que são os anjos que servem a um príncipe em cada um destes firmamentos. Contém cada seção central, descrita e detalhada, sendo 7 firmamentos ou 7 palácios. Cada palácio tem seus portões, guardados por anjos guerreiros, chamados de Mahaleh Ha-Petahim, seres de fogo, com espadas flamejantes, vozes como trovões e olhos como relâmpagos. E para que haja estas convocações ou invocações, é necessário, com detalhes, nomes secretos, chamados Shemot, o selo, e canções. Canções secretas. Para ultrapassar um destes portões, é necessário saber o nome do anjo deste portão, o nome do príncipe deste portão. Se não souber o nome, ele te queima. É necessário ter entendimento sobre estas canções angelicais intercaladas, chamadas de Shirot, que acalmam os anjos. Estes anjos guerreiros são como leões de fogo, e quem não tem o selo é consumido.
As canções celestiais, elas são longas sequências de músicas chamadas de Kedushá Liká, recitados pelos anjos ao redor do trono. Frases repetidas como a palavra Santo, Santo é Adoni dos exércitos. Função usada para submeter anjos guerreiros e ascender. Existe um louvor cósmico como uma arma mística. O trono e a visão de glória. A chegada ao sétimo palácio e o trono de glória. A descrição do Merkavá sendo a carruagem e os anjos do trono, chamado de Malaché Hakise, guerreiros supremos com coroas de fogo e asas que cobrem todo o universo. Na próxima aula eu estarei falando sobre o sétimo palácio, a visão de Deus. Kavod, como luz infinita, sem forma definida. E os malachins que rodeiam o trono, eles batem os joelhos de temor diante do trono. Agradeço a cada um de vocês. Nos veremos em breve com a visão do último firmamento. Agradeço a cada um de vocês por chegar até aqui. Daremos continuação. O sétimo palácio e o trono e a visão de Hashem. Falaremos sobre o príncipe da Torá e os guerreiros que batem os joelhos de temor diante do trono. A próxima sessão, na próxima aula. Aguardo todos vocês. Para quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Acione o sininho para quando tiver mais atualização dessa aula, você será recomendado. Que Hashem nos abençoe. Tudo de bom. Shalom. Lehitraot.